tem pressa de mostrar que as prioridades no país mudaram com o início do novo governo. Esta semana, o presidente retomou programas sociais importantes. Na Bahia, retomou Minha Casa Minha Vida, em Santo Amaro, no interior baiano. Entrega de mais de 600 casas, que estavam com boa parte da estrutura já pronta, 90%, mas o governo anterior atrasou a entrega. Aí Lula reuniu a equipe e conseguiu acelerar o final das obras para fazer estas entregas. Mais de 2.000 casas vão ser agora entregues nessas mesmas condições. Estavam quase prontas, mas faltando alguns detalhes, vão ser entregues em Alagoas, Maranhão, Pará, em Minas Gerais. Além do caráter simbólico, o presidente fazendo de novo esse programa que é tão importante, girar, o Minha Casa Minha Vida volta a priorizar a baixa renda. Quem ganha até R$ 2.600 volta a ter prioridade. Essa era uma faixa que o governo anterior, do Bolsonaro, havia excluído do programa, que ele, aliás, mudou de nome até. Então volta a ser Minha Casa Minha Vida e volta a dar prioridade para quem ganha até R$ 2.600. É uma faixa de renda em que as pessoas não têm condição de separar 30%, 40% do salário para pagar uma prestação. Aí não conseguiriam comprar casa. Então precisa de subsídio, precisa, senão as pessoas não vão ter onde morar. E Lula retomou essa proposta, essa ideia. Ele falou durante o evento no interior da Bahia. Eu vim aqui para começar a provar que é possível a gente reconstruir um outro país. Eu vim aqui para dizer para vocês que o povo brasileiro vai voltar a tomar café, a almoçar, a jantar, a morar, a estudar, a trabalhar, a ter acesso às coisas que todo mundo tem direito de ter. Bom, não é o único programa social que é retomado. Nesta semana que entra, o Lula vai anunciar o novo Bolsa Família, que na verdade todo mundo já sabe. R$ 600 e mais R$ 150 para cada filho. Então isso é importante. É um Bolsa Família com mais substância. No mês de maio deve acontecer o reajuste do salário mínimo acima da inflação e, além disso, uma sinalização super importante. Lula autorizou o reajuste de 40% nas bolsas de mestrado e de doutorado nas universidades. Estavam sem reajuste há 10 anos. Há 10 anos. 40% parece muito. Só que o povo que estuda, que faz pesquisa, 10 anos sem reajuste. Sinalização de que, além da marca social, o Estado volta a ter uma presença forte e investindo também em ciência e tecnologia. Lula tem pressa de mostrar resultados ainda no primeiro ano de mandato e, além dos programas sociais, para esses resultados aparecerem, é fundamental reduzir a taxa de juros. Esse tema permaneceu nas manchetes desde a semana anterior e agora o que aconteceu de novidade foi que a imprensa comercial, tradicional, saiu em defesa do presidente do Banco Central como se ele fosse uma vítima, coitadinho. Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, ficou aí de contrabando para o Lula, O Lula até disse, e outras pessoas do governo, é um infiltrado bolsonarista, mas o Campos Neto foi defendido em artigos, em manchetes e até abriram espaço para ele um programa de entrevistas tradicional, Roda Viva, uma bancada de jornalistas amigáveis e tal. Não cobraram muito, não pediram explicação por que os juros estão tão altos nessa entrevista. Mas ele procurou se mostrar bonzinho, ameno, disse até que o mercado deve ter boa vontade com Lula. Ele quis hastear a bandeira branca, mostrando assim, Lula, me deixa aqui, eu também não mexo com você, vou até pedir para o mercado ter mais tolerância com você. Não colou muito, viu? Porque a questão não é de bons modos, se ele é educado ou não. A questão é de política econômica. E nesse mesmo evento na Bahia, o Lula, sem citar nomes, disse que é preciso afastar os bolsonaristas infiltrados do governo. Vamos ver se terá força para afastar o presidente do Banco Central, ou pelo menos para mudar a política de juros. Pesquisa Quest, divulgada esta semana, mostrou que a imensa maioria dos brasileiros pode até não saber muitos detalhes sobre o Banco Central, mas apoia o esforço do governo Lula para reduzir os juros.
76% acham que está certo esse esforço. Está aqui, ó, nesta lâmina, uma pesquisa que ouviu mais de 2.000 brasileiros em todas as regiões do país. Apoiam, portanto, esse esforço de redução dos juros. Outros dados importantes da pesquisa. 62% dos entrevistados acham que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. É importante, é uma reversão de um clima mais pessimista que estava presente logo depois de uma eleição tão polarizada, né? Então, da eleição para cá, melhorou o humor dos brasileiros. 60% acham que Lula, na comparação com o Bolsonaro, será melhor, fará um governo melhor. Só 27% acham que fará um governo pior. Então, há uma certa boa vontade aí nesse início de governo do Lula. De uma forma geral, o governo é avaliado como positivo por 40%, regular 24% e apenas 20% dizem que o Lula começa de forma negativa no governo. São números que apontam para uma normalização das condições políticas no país. A conclusão: lentamente Lula vai conseguindo romper parte da desconfiança que vem desta campanha muito polarizada, com uma diferença muito pequena, com aquela tentativa de golpe em 8 de janeiro, e o bolsonarismo, pelo menos olhando esses números, a gente tem essa impressão, tende a ficar menor. Fica menor, 25%, 30%, mas não chega a 50% do país, metade, não. Então uma parte das pessoas que votou no Bolsonaro está com boa vontade, quer que o Lula acerte. Os radicais bolsonaristas são minoria. Falando nele, Jair Bolsonaro anunciou nos Estados Unidos, numa entrevista ao Wall Street Journal, um dos jornais mais tradicionais, né, que deve voltar ao Brasil em março para liderar a oposição ao Lula. Pelo menos essa é a pretensão dele. Só que ele vai ter dificuldades, inclusive no partido mesmo, no PL, Partido Liberal. Parte do PL, que é dirigido pelo Valdemar da Costa Neto, quer aderir ao governo. É aquele pessoal que quer ficar sempre de bem com o governo, quer fazer indicação de obra, etc, etc. Então, não sabemos se o Bolsonaro vai conseguir comandar essa oposição e que tamanho que vai ter essa oposição. O fato é que a direita está se reorganizando lá no parlamento, na Câmara, independentemente do Bolsonaro. O Lira, o Arthur Lira, é que tem muito poder. Ele está tentando criar uma superfederação de partidos mais conservadores. Sabem o Centrão? Todo mundo fala do Centrão, mas o Centrão nunca foi assim organizado como uma federação, uma aliança mesmo. Agora o Lira quer organizar isso, quer juntar o PP, que é o partido dele, União Brasil, o Avante e até dissidentes do PL e formar essa federação que poderia trazer mais dificuldades para o Lula, já que ele vai ter mais força para negociar em bloco com o governo Lula. O Lira, portanto, consolidaria poder, as negociações ficariam, de um lado, mais organizadas, que teria uma força, né, que você sabe, ó, esse pessoal aqui é mais organizada essa negociação, mas também fica mais complicada, porque é um bloco, né, que vai ter poder de barganha grande e o Lula não vai ter vida fácil no Congresso Nacional.